Fala galera, Yuri Valens aqui. E o Habitat é um fundo de recebível imobiliário que ainda está negociando com bastante ágio no mercado secundário. Mas será que vale a pena investir nele? Ficou curioso? Então venha saber. Galera, e para responder essa pergunta, eu separei aqui a análise completa dos indicadores quantitativos e qualitativos do Habitat. Para isso, eu trouxe aqui algumas informações do seu último relatório gerencial, como a divisão do seu portfólio: 89% alocado em recebíveis imobiliários, 6% em fundo imobiliário, 5% parado no caixa. A diversificação por segmentos ficou 54% para loteamento, 30% para multipropriedade, 13% para incorporação. Atualmente, possui 38 recebíveis imobiliários no seu portfólio, sendo 24 da série única, 11 sênior, 2 mezanino e uma só subordinada. A taxa média dos seus recebíveis ficaram dessa maneira: IGPM mais 11,26, IPCA 10,81, INPC 9,50, INCC 11,93 e CDI mais 6,18%. E por fim, ele possui uma taxa lá pré-fixada de 13,69%. E esse aqui está o percentual de participação no portfólio de recebíveis dele. O maior peso atualmente está para o IPCA, que representa quase 65%. O IGPM, que até o ano passado representava mais de 50% do habitat, atualmente está com quase 14%. Os recebíveis que possuem maior exposição do habitat são esses que eu trouxe para vocês. Os que precisam ficar de olho e acompanhar é o Pôr do Sol, BR Du e o Chateau do Golden, bem como o Ipioca Beach, que são os recebíveis que possuem um peso acima de 6%, chegando até 8,4% do PL total. O Habitat, que está passando por uma nova emissão, vamos torcer que ele consiga diversificar mais ainda e consiga também taxas atrativas para o seu portfólio. A liquidez média diária dele está em mais de 4,4 milhões de reais, que é uma boa liquidez, por sinal. Seu patrimônio mais de 500 milhões e a quantidade de cotistas mais de 38.600 cotistas. Agora eu vou mostrar a análise com base no modelo de Gordon que eu adaptei para saber se está valendo a pena investir nele com relação aos seus indicadores atuais. O Habitat está atualmente com preço médio no mercado de quase R$ 114, o que corresponde ao nosso primeiro indicador de preço sobre BP de 1,17, ou seja, ele está negociando com 17% de ágio no mercado secundário. E ele ainda é um dos poucos fundos de recebíveis que está com ágio tão elevado assim, junto com o Iridio, junto com o RPR e mais um ou outro fundo imobiliário. A taxa da administradora barra gestora ficou em 1,3% do seu PL. Com esses dados, eu trouxe aqui algumas projeções para o longo prazo do Habitat, na qual eu cheguei a um juros médio do seu portfólio de 13,30. Como que eu cheguei nisso? Eu peguei a exposição dos índices que ele possui atualmente, peguei o relatório Fox, o último divulgado, na qual prevê para a partir de 2024 uma inflação de IPCA a 3% e GPM a 3,87%, e fiz essa projeção aqui para os seus juros médios. Também peguei com base aqui uma projeção de taxa de performance, lembrando que possui uma taxa de performance de 20% que exceder 100% da CDI, e com base nisso eu utilizei algumas premissas de riscos que nós estamos sujeitos quando investimos no Habitat. O primeiro risco dele é o risco de crédito, que é o CRI ficar devedor. O outro seria o risco de liquidez. O risco de liquidez dele é baixo, porque ele possui uma liquidez superior a 4 milhões de reais diariamente. Então, facilita você montar e desfazer operações sem impactar tanto o preço no mercado secundário. O risco de mercado, porque ele é um ativo de renda variável, risco de diversificação, e possui 38 recebíveis imobiliários, e o que possui maior participação do seu PL corresponde a 8,4%. E são 5 recebíveis imobiliários que estão acima de 6% de exposição. Então, o risco de diversificação dele também é um pouco baixo. E o risco de pré-pagamento, porque em 0,35, porque quase todo mês o Habitat recebe um pré-pagamento lá das suas operações. E atualmente, eu somei isso, que seria a nossa taxa de spread desses riscos, com a NTNB 2035, que na data de gravação desse vídeo está remunerando IPCA mais 5,05% ao ano, uma taxa muito elevada. E se formos observar que o IPCA para 2024 está previsto em 3%, daria então uma taxa de comparação de 8,05%. Dessa maneira, somando com o nosso spread, teríamos que o valor intrínseco do Habitat, segundo todas essas premissas, seria de quase R$ 98, próximo do seu valor patrimonial. Se formos
considerar esse valor, ele estaria ainda assim negociando com ágio no mercado, mas estaria com ágio de apenas 1%. Com base nisso, seu dividend yield para longo prazo ficaria acima de 2 dígitos, que é o interessante em investir nesse fundo imobiliário. Agora, cabe aqui alguns disclaimers que as pessoas reclamam. Primeiro, que nós estamos trabalhando com projeções futuras, que podem ser concretizadas ou não, com base nas expectativas do mercado, divulgado pelo relatório Fox. Outro ponto é a taxa da NTNB. Pode sofrer oscilações igual ela está alterando e ela possui uma volatilidade também, por sinal. E, por fim, temos a emissão atual do Habitat, que pode melhorar essas taxas médias de juros do seu portfólio que vimos no início desse vídeo. Então, quanto maior for a sua taxa média de juros, maior será o rendimento, maior serão suas receitas e, com base nisso, melhor será seu dividend yield e isso impacta diretamente no preço justo dele. Então, são todos os cenários que são mutáveis com o passar do tempo. Isso daqui é só um dado de referência que eu utilizo quando eu vou investir em determinado fundo imobiliário. Agora, comentem para mim se vocês investem no Habitat, se vocês estão participando dessa missão e se vocês gostam desse fundo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.